Iguaba contribuiu muito como distrito de São Pedro, um município mãe, e não tinha quase nada em retorno, quase nada mesmo. E com isso começou a surgir, em que data? Né? E nem importa também. Por quem? Também nem importa. Foi o povo que começou nos bares, nos clubes, nas igrejas, sempre conversando, discutindo essa questão da necessidade de emancipar. Exatamente, esse clamor popular fez com que, oficialmente, em 17 de dezembro de 1988, após as eleições municipais daquele ano, nós fundamos a Comissão Pró-Emancipação. E como você perguntou sobre as pessoas que compunham essa comissão, você citou o próprio Zé Valdir participava. Em 1988, a nossa campanha para eleitoral de município de São Pedro Aldeia, após a nossa derrota como candidato a vereador, a prefeito, nós, após a perda da nossa eleição, nós resolvemos de formar uma comissão para a emancipação de Iguaba Grande. Por isso, nós convocamos, fomos chamando Nelson Ramalho, Dinorá e Zeda, que aqui na casa, aqui na Estrada do Sopotó, número 2, e o Guinho, na ocasião, 5 pessoas na comissão, para a gente dar início à comissão de pró-emancipação. O plebiscito é a eleição mais democrática que existe, porque o cidadão não é obrigado a comparecer, ele vai espontaneamente. E nós conseguimos um índice nesse nosso plebiscito aqui de 93%. Então você não faz sozinho, você tem um grupo que te dá apoio, que te dá sustentação. E assim foi a nossa emancipação. Mas foi um processo muito difícil. Nós demos quase 90 viagens no Rio de Janeiro para tratar isso tudo com recurso próprio. Não tinha ninguém que financiasse a gente, não. E teve fatos muito marcantes. Um deles foi o número de eleitores de Iguaba. Porque a Lei Complementar 59, que estabelece regras para a criação e incorporação de novos municípios, ela estabelecia que você não pode criar um município menor do que o menor município existente. Naquela época era São Sebastião do Alto, que tinha 5.000 e poucos eleitores. Iguaba tinha mais, que nós provamos que tinha. Só que naquela época, como foi feito o título novo, 2.700 eleitores de Iguaba foram cadastrados erroneamente em bairro de São Pedro Aldeia, como, por exemplo, Baixo Grande, confundiram com Iguaba Grande. Quando nós tirarmos a certidão, dava que Iguaba tinha menos eleitores que São Sebastião do Alto, então não podia. Foi muito difícil, gente. Então eu estava aqui lembrando de pessoas que nos ajudaram. Um deles foi o sogro de César do Lava Jato, Américo, que era chefe do Detran de Araruama. Quando nós tiramos a primeira certidão, repito, porque você não pode também criar um município que tenha 5 milésimos do orçamento do Estado. O que é? Você pegar o orçamento do Estado, dividir por 1.000, multiplica por 5. Quando eu tirei a certidão de Iguaba, só tinha 0,004 milésimo. Faltava 1 milésimo. Américo levantou para mim, que ele era chefe do Detran de Iguaba, as placas de todos os carros de Iguaba, porque IPVA tinha 50% que era do município. Então nós levantamos, o Américo me ajudou muito, as placas de todos os carros de Iguaba, proprietário com endereço e quanto tinha pago pelo IPVA. E também o ITD, que é Imposto de Transmissão e Doação. Também o Marcos Aldes, que era chefe da coletoria em São Pedro Aldeia, levantou para mim, levei para um senhor que tinha lá no Rio de Janeiro, o seu Ivan, que eu gostaria muito de encontrá-lo para agradecer, porque Iguaba deve essa emancipação a esse senhor também, seu Ivan. Aí Iguaba conseguiu 5 milésimos, que era a certidão mínima para você poder criar um novo município. Nós fomos em todas as escolas provar o número de crianças que tinham estudando Iguaba. Você tinha aqui 2.900 crianças estudando, essas crianças têm pai e mãe. E logicamente que, se você multiplicar, só aí já dava mais de 6.000 eleitores, fora os que não tinham filho nas escolas, como as pessoas de mais idade. Enfim, conseguimos então provar também que Iguaba tinha mais eleitores do que São Sebastião do Alto. Outra pessoa que nos ajudou muito, estou vendo aqui uma foto dele, Lilico, o homem do bumbo, ele falava lá no SBT, na Emancipação de Iguaba, e seu Didi, seu Claré, um
um número de pessoas assim que nos ajudam. Aurélio, que era conhecido aqui, tio de Edmundo Silveira, Aurélio Patola, era o nosso coordenador de rua. Quantas e quantas pessoas. Então nós fizemos uma mobilização no dia. Também gostaria de registrar o prefeito de Japeri, Carlos Moraes, que ele falou: Silguinho, eu estou vendo a sua luta, no dia do plebiscito eu vou acordar Iguaba para você. E ele mandou para cá uma 608 cheia de fogos, mas cheia mesmo. Até o Tupete chegou aqui 5 horas da manhã, instalou no campo do Palmeiras e acordou a cidade. Naquele tempo era tudo feito na máquina de escrever. Fazia, tirava cópia. Quando dava 12 pessoas, 15 na reunião, era um sucesso. Aí nós transferíamos. Dava 8, diminuía. E no dia, na semana do plebiscito, o plebiscito estava marcado para 13 de março, um domingo, um rapaz lá de Búzios, que era dono de um jornal chamado Peru Molhado, um argentino, eu até já o chamava de Maradona naquela época, ele falou assim: Hugo, eu vou te ajudar, eu vou conseguir uma reportagem para você na Globo, que era que dominava naquela época, como até hoje. E eu fui procurado aqui por um jornalista da Globo, e só vou te dar 10 segundos para você gravar uma mensagem. Eu gravei ali naquela pracinha que tinha ali, ainda tem em frente ao Clube Palmeiras. Depois que eu gravei aquilo, que as pessoas começaram mais a acreditar. Porque passou no RJ, plebiscito marcado. A coisa tomou um volume e nós conseguimos um percentual de 93% de comparecimento à urna, um total jamais atingido em todos os plebiscitos realizados no estado do Rio de Janeiro. Então são coisas que eu gostaria de deixar registrado pela participação das pessoas, a mobilização que nós tivemos, a dificuldade que foi levar ônibus para o Rio de Janeiro. Quem que financiava a gente? Tudo com recurso nosso. Quando eu fui provar, quando estávamos trabalhando para aprovar um número de eleitores de Iguaba, eu ia falar com uma senhora que era procuradora do Estado, uma mulher azeda, ruim de roda para danar, ruim de jogo. E eu só consegui falar com ela por uma SG que trabalhava lá, que eu tinha feito um favor para ele aqui em Iguaba. E ela virou para a gente e falou: olha, eu só vou atender vocês porque fulano de tal que trabalha aqui no gabinete veio pedir por vocês. Senão não ia nem atender vocês, já ia indeferir o pedido de vocês aqui. Então são coisas que nós fizemos, que nós trabalhamos, mas hoje eu vejo que valeu a pena. Jamais nós teríamos, hoje o que nós temos em Iguaba, uma sede de prefeitura própria, graças aí ao nosso governo Vantuil Martins, muitas outras coisas virão. Hoje Iguaba tem máquina própria, ônibus, novas escolas. Estou vendo o nosso pronto-socorro ali, o negócio agora do Covid que está aí, aquela tenda. E o município tem autoridade, tem autonomia. O povo tem direito de reclamar, de reivindicar, de escolher seus governantes, de escolher os seus vereadores. Então, quando chega uma data dessa, de 8 de junho, é que eu vejo que vale a pena. E valeu a pena. E se tivesse que fazer, faria tudo de novo. Porque é o caminho da liberdade, da autonomia, da livre escolha, de poder, como falei, já escolher seus prefeitos e seus governantes. Porque essa história é extremamente importante para as nossas crianças, para o futuro da nossa cidade, para as pessoas saberem como foi difícil nós conseguimos a nossa autonomia e a nossa emancipação. Eu me chamo Marildo Vieira Chave, o popular Baico, e estamos lembrando a nossa história de emancipação do nosso município de Iguaba Grande. Eu tenho uma boa lembrança de 1995, é o 13 de março, houve um plebiscito, né? Nesse período eu atuava aqui em Sapetiba como presidente da Amazã, Associação de Moradores. Chegou o momento de emancipação, né? Uma oportunidade boa que surgiu e a gente teve assim a participação da gente atuando naquele momento. Sapetiba Mirim era uma vila pequena, bem menor do que hoje, e
havia aqui, né, tem ainda um litígio de Iguaba-São Pedro, e naquele tempo era pior. Mas havia uma urna que era do município de Iguaba, a Justiça Eleitoral autorizou todos os moradores de Sapiatiba-Mirim que tinha o seu endereço anexado a Iguaba de votar no plebiscito. Então Iguaba era uma cidade que tinha uma boa arrecadação, mas só que a gente não via essa arrecadação, porque São Pedro do Aldeia era o município mãe e, como você sabe como funciona a política, né? Eles levavam para lá e não retribuía para aqui. A gente praticamente não tinha como às vezes chegar a eles também, para até cobrar. Embora tivesse dois vereadores que na época de 88 foi Nelson Ramalho e foi José Valdir, mas infelizmente lá eles eram minoria, certo? Eles eram minoria e a gente até aí não conseguia trazer nada para aqui. Aí veio esse processo de emancipação, emancipamos, né? Tivemos 95% de aceitação, né? Criamos um município e hoje a gente está aí, né? Nessa situação, abraçou, né, a emancipação e soube administrar. Só que Iguaba realmente tinha muito mais. E com isso emancipamos. Hoje a gente está no tamanho que está, né? E graças a Deus criamos essa liberdade, foi uma liberdade, né, que nós criamos, que a gente antes era refém de São Pedro da Aldeia, e hoje nós estamos libertados, né? Libertados pela emancipação e pelo esse distrito, que hoje não é mais distrito, pela essa cidade tão maravilhosa, né? E a data marcante de 8 de junho foi referendada com a vinda do governador Marcelo Alencar, com o documento que iria assinar em praça pública, dando autonomia ao município de Iguaba Grande. Então a nossa data de 8 de junho foi a data da criação do distrito pelo antigo vereador, então vereador e saudoso vereador João Clímaco da Costa, e a assinatura da criação do município de Iguaba Grande. Em primeiro lugar, eu quero me apresentar como o Didi, nada mais que isso. Esse movimento de emancipação, a ideia de querer fazer alguma coisa a mais por Iguaba, além do trabalho de representar o distrito, ele quis emancipar o distrito. Em 1990, fez a primeira reunião do grupo, reuniu a família Canela, a família Freire, a família Coutinho, famílias Silveira, e essas famílias foram se agrupando, aumentando o número de participantes no grupo. E ficou um grupo muito coeso, um grupo muito bom. As reuniões eram realizadas no Paranhos. Esporadicamente, e tratando sempre da ideia de como trabalhar, como se organizar para levar ao conhecimento público os anseios do grupo, os objetivos do grupo, que era nada mais, nada menos que trabalhar pela emancipação, tentar convencer o governo estadual de que Iguaba tinha condições de se emancipar. Eu acho que a emancipação de Iguaba se divide em 3 fases. A primeira fase, que eu reputo ser a fase mais difícil, foi quando a gente ingressou com o processo. Eu acho que foi o momento mais difícil da emancipação, que foi provar para os deputados e para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que Iguaba era viável como município. Então a gente estava deixando a condição de distrito para entrar na condição de município. Pretensão nossa naquela ocasião. O processo começou em 89 e foi dada entrada no dia 23 de julho de 1990. Aniversário, se eu não me engano, do Dr. César, que era o advogado na época. E nós assinamos esse abaixo-assinado com essa petição inicial dele. E foi dada entrada, então, na Assembleia Legislativa.
Passamos por bons momentos lá, com deputados importantes, com Paulo Duque, com Cláudio Morci, que nós demos o nome da escola aqui a ele, e finalizamos com Adroaldo Peixoto, presidente da Comissão de Emancipação de Municípios lá da Assembleia Legislativa. Um deputado que nos ajudou. Mas eu reputo que o Vital Marins e o Samuel Pereira, o Rodolfo Pedrosa, tiveram uma participação muito direta nessa conquista também. Nós estávamos todos juntos lá nesse dia 13 de dezembro de 1991, quando a gente aprovou a resolução 123. Essa resolução nos permitiu então sair dessa fase da Assembleia. Nós aprovamos na Assembleia o nosso plebiscito. Aí fomos para a segunda fase. Qual foi a segunda fase? A realização do plebiscito, 13 de março de 1994. Nós, durante esse período, começamos a campanha viabilizando a realização do plebiscito para ter sucesso. E, graças a Deus, nós tivemos 94% de aceitação naquele plebiscito para a criação do município de Guaba Grande, inclusive com uma urna separada de Sapetiba-Mirim. Então, mais do que natural que eles pertençam a Guaba Grande e não a São Pedro de Aldeia. Então, nós fomos para o dia do plebiscito, tivemos esse sucesso e, graças a Deus, avançamos para o dia da criação do município, então, depois de homologado a decisão do plebiscito com 94% de aceitação popular. Fomos para o dia 8 de junho de 1995. Em 1995, eu tive uma passagem rápida pela Câmara de São Pedro de Aldeia, que eu era suplente do Francisquinho, assumi como vereador. Iguaba deveria ser criada no dia 8 de junho de 1995, para respeitar a data de criação do distrito, que foi no dia 8 de junho de 1954. E foi aprovada lá na Câmara e foi aprovada depois de uma reunião do Conselho Comunitário, era o presidente, e o secretário é o senhor Antônio Claré. E por sugestão minha, então, página 14, verso, é dito aqui, na sucessão de oradores, o vereador Edmundo Silveira sugeriu que fosse levado ao governador a solicitação para que a lei de emancipação a ser promulgada pela Alerj fosse sancionada por ele aqui em Guaba, em praça pública, no dia 8 de junho de 1995, data escolhida e aprovada. Então, é um registro da história, esse breve relato que eu faço para vocês, mas é um registro da história que me orgulha muito, né? Se tem algumas coisas que eu tenho orgulho na vida, desse importante papel que eu fui um dos protagonistas da emancipação de Guaba, saindo da condição de distrito para a condição de município. Me orgulha muito esse momento, eu, graças a Deus, estive presente nesse momento da vida de Guaba. Me orgulha muito esse momento, eu, graças a Deus, estive presente nesse momento da vida de Guaba. Quando eu cheguei aqui nesse lugar, não tinha nada. Essa estrada Amaral Peixoto tinha mais buraco do que roupa de bandido. Só tinha buraco. Uns cacos de uns ônibus caindo nos pedaços, o cemitério era uma caixa de fósforo e tudo. Aí depois, ali por onde é o depósito do gás, aquilo ali era uma mata. Ali onde, eu só sei da casa de finado Pelezo e daquele homem que era Garrancho. E o finado Varinho do Posto, que tinha aquele telefone, que a gente dormia lá na fila para ligar, né? Era uma fila medonha para ligar. Aí foi indo, depois que fizeram esse negócio de emancipação, foi uma benção. Era um sofrimento para ir para São Pedro, levar uma criança, uma coisa qualquer, falar com qualquer lá, falar com o prefeito, uma coisa, era triste. Mas depois da emancipação foi uma benção, tudo melhorou. Acho que para mim tudo melhorou, em tudo por tudo. Eu achei que depois da emancipação foi 10. Eu queria ser prefeito um dia, se eu qualquer coisa. Se eu soubesse ler, eu digo a você. Se eu soubesse ler, se eu me candidatasse para prefeito, eu ia ganhar em cheio e todo mundo ia gostar, todo mundo que a pessoa tem que ter a delicadeza, o amor, a consideração. Não é tratar os outros com uma chuteira, não. Se eu tenho amor, tem amor próximo, que hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos que nós estamos aqui. O negócio é esse. Ser humilde, tem que ser humilde. Peço a Deus, Nossa Senhora, meu pai Padre Inciso, que abençoe a Iguaba, com todos que botam o pé dentro da Iguaba e reside.
livre de todos os inimigos, de todas as perturbações, de todas as tragédias. O pior no mundo é um inimigo. Nem Deus se livrou. Parabéns para Iguaba, muito, muito parabéns, parabéns, parabéns toda a vida. E cada dia será melhor.